Muito boa tarde, pessoal. Esse aqui é um vídeo que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu sei que vocês viram aí o título do vídeo, eles têm tudo a ver com o caso do Celso Daniel, com Lula, com Flávio Bolsonaro, com a direita. É um dos assuntos principais pelo qual eu acho que a direita se divide hoje, um assunto que a direita simplesmente não consegue entrar em concordância. Eu vou listar alguns fatos aqui para vocês, depois vou fazer uma comparação e vou dar a minha opinião e depois eu quero que você reflita sobre isso para você ver se alguma coisa do que eu estou dizendo aqui faz sentido. Então já curte, comenta e compartilha, porque a relevância desse canal tem que crescer. Esse vídeo tem que chegar a mais pessoas, porque eu não estou vendo tanta gente conversando sobre isso quanto eu gostaria que tivesse. Então, eu conto com a sua ajuda, por favor, preciso que você compartilhe e curta esse vídeo, beleza? Bom, de um lado nós temos o PT e de outro lado, na direita, nós temos o Flávio Bolsonaro, que tem sido usado como um dos maiores algozes aí da direita, alguém que está sendo aí taxado de falsa direita, que na verdade está atrapalhando o presidente Bolsonaro. Enfim, vamos lá, vamos primeiro conversar sobre o PT. Eu sei que você ficou sabendo que houve uma nova delação de um camarada aí do PT que tinha grandes informações, tinha grande influência ali dentro da cúpula do PT. Ele apontou o ex-presidente Lula como um dos mandantes do assassinato do antigo prefeito de Santo André, Celso Daniel, lá em 2002. Se você for mais novo e estiver assistindo esse vídeo, talvez você nem conheça desse caso, talvez você nem lembre desse caso. Eu tinha apenas 12 anos quando isso aconteceu, mas a verdade é que foi algo assim que deixou todos os brasileiros perplexos. Ninguém entendeu o que aconteceu. Foi mais ou menos igual o que aconteceu com o Roberto Campos, aquele presidenciável que também morreu de forma misteriosa. O mesmo caso foi o caso do Celso Daniel. Pois bem, o Lula foi apontado como um dos mandantes do assassinato desse cara. Mas o que diz o inquérito policial sobre esse caso? Você sabia que esse inquérito ele foi tratado como um caso completamente aleatório? Não foi tratado como se alguém tivesse mandado alguém assassinar o prefeito, o Celso Daniel. Foi apenas um caso aleatório, um sequestro qualquer de uma pessoa qualquer no meio da rua, que acabou em fatalidade como qualquer outro. Isso é o que diz o inquérito da Polícia Civil da época. Mas será que foi isso mesmo? Como é que o caso aconteceu? Eu vou contar resumidamente esse caso para vocês perceberem a quantidade de incongruências que existe nesse caso. O grupo que foi acusado de sequestrar e assassinar o Celso Daniel, ao prestar depoimento para a polícia, disse que o alvo deles não era o Celso Daniel, era um empresário que eles não quiseram dizer o nome. Vejam só vocês, ninguém sabe que empresário é esse que eles estavam atrás. Só que ao ir atrás desse empresário no meio da rua, eles acabaram o perdendo de vista. Para não sair de mãos vazias na noite, né, porque eles estavam lá trabalhando, meu Deus do céu. Então, eles tinham que fazer alguma coisa. E o que um dos mandantes decidiu? O primeiro carro importado que aparecer na rua, vocês parem ele e o sequestrem. E daí, segundo eles, foi exatamente o que eles fizeram e, por coincidência, o carro que estava passando na hora era o de Celso Daniel, que voltava de um jantar com seu amigo que estava dirigindo o carro, que era empresário dele também, que é conhecido como Sombra. É um apelido que ele tem, se chama Sombra. Na verdade, o nome dele é Sérgio, mas ele é mais conhecido como Sombra. O Sombra estava dirigindo o carro, Celso Daniel estava no banco de trás e os sequestradores abordaram o carro dele, pararam o carro dele, tiraram o Celso Daniel à força do carro e o levaram. O motorista, o Sérgio, o amigo do Celso Daniel, não sofreu nenhum arranhão, nem sequer foi tocado. Eles pegaram apenas o Celso Daniel. Lembrem que eles não sabem quem é Celso Daniel, não sabiam que era o prefeito lá da cidade de Santo André de São Paulo, não sabiam nada. Eles simplesmente decidiram pegar o Celso Daniel e deixaram o Sérgio ali. Outra incongruência para vocês perceberem com clareza o que eu estou querendo dizer aqui, é que o carro do Celso Daniel que ele estava no momento era blindado. Segundo o depoimento feito pelo amigo dele, que não aconteceu nada com ele, depoimento dele para a polícia, houve uma pane mecânica e uma pane elétrica no carro naquele momento. Ele não conseguiu arrancar com o carro, porque ele poderia fazer isso, já que o carro é blindado, então eles ficariam protegidos dos tiros até eles chegarem, por exemplo, a uma delegacia mais próxima. Ele não só conseguiu arrancar com o carro, como também não conseguiu trancar as portas. Teve uma falha mecânica e uma falha elétrica. O corpo de Celso Daniel foi encontrado em uma estrada um dia e meio depois. Já estava morto, depois aí acabaram descobrindo quem foram. E uma das pessoas, um dos sequestradores, era, segundo o inquérito da Polícia Civil,
era um menor de idade. E foi esse menor de idade que assumiu a maior parte da culpa. A culpa de que foi o que deu o tiro final, foi o tiro que tirou o último sopro de vida do prefeito Celso Daniel do PT. Então já começa por aí, já sabem que a pena é mais branda para quem é menor de idade. Então o menor de idade simplesmente assumiu ter matado o Celso Daniel. E o que é mais engraçado, para vocês perceberem outra incongruência, a Polícia Civil mostrou diversas fotos, apenas por praxe, né, por protocolo, mostrou diversas fotos ao menor de idade, que diz ter matado Celso Daniel, mostrou as fotos de Celso Daniel para ele e o rapaz não reconheceu nenhuma das fotos, ele não sabia como era o rosto de Celso Daniel. Obviamente a conclusão que nós chegamos é que isso está no mínimo estranho, como é que ele mata o cara e não consegue lembrar do rosto dele? Beleza, mas ainda assim o inquérito da Polícia Civil chegou à conclusão de que foi um sequestro completamente aleatório. Misteriosamente, nos meses subsequentes, nas semanas subsequentes, diversas pessoas ligadas ao Celso Daniel de alguma forma morreram misteriosamente. Eu vou listar aqui alguns para vocês. Eu não vou dizer o nome porque é sinceramente irrelevante, não é nenhuma pessoa conhecida, mas, saca só, o sequestrador do Celso Daniel, uma das pessoas que estava no grupo, morreu 3 meses depois, fuzilado. Uma pessoa que abrigou esse sequestrador, que foi assassinado dias depois do ato que foi encontrado o Celso Daniel morto, essa pessoa que abrigou o sequestrador também foi morta. Um investigador da Polícia Civil ligado à investigação do caso Celso Daniel também foi morto. Um garçom que serviu Celso Daniel no dia em que ele foi sequestrado também foi morto. O agente funerário, vejam só, o agente funerário que reconheceu o corpo de Celso Daniel na estrada 1 dia e meio depois de que ele foi sequestrado também foi encontrado morto. E por último, o legista que atestou de que Celso Daniel estava com marcas de tortura no cadáver também foi morto. Isso tudo soa muito como queima de arquivo, mas o inquérito policial não chegou a nenhuma dessas conclusões. Igual a esse caso do Celso Daniel, nós tivemos outros casos muito parecidos que ligam muito ao PT e ao Lula, principalmente. Nós tivemos, por exemplo, a queda daquele ministro, Teori Zavascki, que estava aí comprometido em fazer algumas denúncias contra o PT, simplesmente teve um acidente de helicóptero, eu não sei se foi helicóptero ou avião, mas ele acabou morrendo. Tivemos também o adversário de Aécio Neves e Dilma, Roberto Campos, que parece que tinha grandes chances de vencer aquela eleição, também acabou morrendo, sofreu um acidente, morreu. Nós tivemos também o presidente da Vale, durante o governo Dilma, que parece que tinha alguma coisa para dizer sobre o PT, também foi encontrado morto misteriosamente. Devo lembrar que houve uma delação recentemente nesses dias apontando Lula como um dos principais mandantes desse crime, de matar o Celso Daniel. O Celso Daniel parece que por desavenças dentro do próprio partido, ele estava disposto a dizer diversos podres que estavam acontecendo dentro do PT. Podres que viriam a correr, por exemplo, como mensalão, compra de parlamentar para você se perpetuar no poder, etc, etc. Eu contei para você aqui uma parte que diz respeito ao PT, que diz respeito à esquerda como um todo. Daí vocês viram que no título eu coloquei PT, Celso Daniel contra Flávio Bolsonaro. O que nós temos contra o Flávio Bolsonaro? Vou ler uma manchete aqui para vocês. COAF aponta que Flávio Bolsonaro recebeu 48 depósitos suspeitos em um mês, no total de R$96 mil. Foi aí que começou toda essa história aí contra o Flávio Bolsonaro. Começaram a inventar essas histórias aí de laranja do assessor dele e tal. Mas o que tem de concreto mesmo são esses depósitos suspeitos que podem ou não levar a alguma coisa. Vocês percebem a desproporcionalidade? Vocês percebem como tem uma ala da direita que simplesmente está vindo com paus e pedras para cima do Flávio Bolsonaro, no mesmo tom em que eles criticam um partido que faz esse tipo de coisa que eu estava relatando aqui? Vocês viram os detalhes, a riqueza de detalhes com que eu falei para vocês do que aconteceu no caso Celso Daniel e diversos outros casos suspeitíssimos, todos eles que levaram à morte, assassinatos, vidas que foram tiradas de suas famílias. Tudo isso
contra 48 depósitos suspeitos de R$96 mil. E daí você também tem desavenças com Flávio Bolsonaro de postura, como ele, por exemplo, não ter assinado a CPI da Lava Toga, onde muita gente da direita também pensa igual. O Flávio Bolsonaro também vetou aí alguns vetos do próprio pai, e o próprio pai parece não estar chateado com isso, porque talvez tivesse se pronunciado contra isso. Vocês percebem a desproporcionalidade com que estão tratando o caso? Estão usando o mesmo tom com o Flávio Bolsonaro, que é apenas um suspeito de fazer coisas assim, que são realmente moralmente erradas, mas que não chegam nem aos pés, meus amigos, não chegam nem perto de tudo o que o PT já fez durante essas décadas. Daí aparece um Lilovlog da vida, por exemplo, e fala assim, a gente não pode atacar as pessoas que estão ao nosso lado. Aparece um Evandro Pontes também, aquele camarada lá que fez o debate contra o Fábio Rappi e o Nando Moura. Por que eu vou atacar as pessoas que supostamente estão ao meu lado, se a gente já tem a esquerda, já tem o MBL, já tem, sei lá, Janaína Pascoal, Madeleine Laxo, uma penca de gente já falando mal e atacando essas pessoas? Por que eu vou perder meu tempo atacando esses caras? Se fazendo isso eu corro o risco do PT voltar. E daí, não só os esquerdistas e os isentões, mas a falsa direita também fica falando a mesma coisa. Ah, que não sei o que, mas e se o PT voltar? Eu não vou criticar o Flávio porque o PT pode voltar. Sim, é isso mesmo. Eu não vou criticar o Flávio Bolsonaro, eu não vou atacar o Flávio Bolsonaro na mesma proporção que eu ataco o Lula, que eu ataco a esquerda em geral, porque senão o PT pode voltar. E você acha que isso é brincadeira? Você acha que isso é pouca coisa? Você por acaso pulou o vídeo todo e chegou só nessa parte aqui? Ou você ouviu tudo que eu disse lá no começo do vídeo sobre essas mortes misteriosas que foram tudo coisas aleatórias? O PT não tem nada a ver com isso, meu Deus do céu. Ah, mas o PT pode voltar. Sim, o PT pode voltar. Esse que é o problema. Esse é o maior dos problemas. Então quer dizer que se a gente estiver correndo o risco de defender uma pessoa como Flávio Bolsonaro, que talvez seja um bandido, o crime dele foi ter algumas candidaturas laranjas e roubar R$96 mil. Beleza, vai chegar uma hora que a gente vai descobrir e a gente vai colocar o Flávio no lugar dele. A justiça, ela independe de partido. Se for descoberta alguma coisa, vão prendê-lo. Mas por que eu vou perder o meu tempo atacando ele por coisas... Meu amigo, R$96 mil, você sabe quanto que o Brasil arrecada de imposto por ano? Mais de 2 trilhões. Você consegue imaginar quantos zeros tem na sua cabeça sem se perder 2 trilhões de reais? O cara está sendo suspeito de receber depósitos de R$96 mil. Estavam acusando a mulher do Bolsonaro de receber um cheque do tal do Queiroz de R$24 mil, de R$40 mil. Vocês percebem a desproporcionalidade? Vocês percebem que o medo do PT voltar, ele deve estar presente todos os dias? Não importa as transgressões que supostamente o Flávio Bolsonaro esteja voltando, ainda é infinitamente melhor do que o PT voltar. O PT voltar significa que esse tipo de coisa vai acontecer. A gente está falando de verdadeiros bandidos. A gente está falando de trama de filme de gangster. Já ouviu falar que tem um filme chamado Queima de Arquivo? Você já parou para pensar que isso talvez aconteça na vida real e que tem um partido político que corre o risco de chegar ao poder novamente com esse tipo de atitude? E você tá me zoando porque eu tô com medo que o PT volte? Eu tô com muito medo que o PT volte. Você não tenha dúvidas disso. Eu espero que a mensagem tenha sido clara, meus amigos. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Se você chegou aqui de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.